alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 48 de língua portuguesa do segundo ano. Vamos lá? Fábula, a cigarra e as formigas é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivo, então, perceber e analisar criticamente o ensinamento contido no texto através das ações das personagens. E para a nossa rotina de estudos, o que você irá precisar? Do seu caderno, seu lápis de escrever, borracha e também lápis de cor. E me conta aí, quem fez a tarefinha da nossa aula passada? Quem leu, uma fábula? Aqui, ó, a prof trouxe um livro de fábulas e contos em versos, Então, aqui nesse livro, ó, ele conta várias fábulas, mas de uma maneira diferente. Então, ele vai contar em versos, em poesia, que é algo que nós veremos lá na frente ainda. Também tem aqueles livrinhos menores de fábulas, E tinha também o quê? A opção de estar pesquisando uma fábula onde? No próprio celular, A gente encontra online. Hoje em dia tem até vídeos que mostram as histórias, Tem as imagenzinhas da história, como a prof mostrou na aula. Vocês também encontram, então, na versão em PDF ou até mesmo em vídeos no YouTube. Viu só que legal? Espero, então, que vocês tenham lido uma fábula e tenham gostado muito dessa história. Então, vejam só, o texto que nós vamos ler agora é a mesma fábula que a gente viu na aula passada, Lembra que a gente viu a história já da cigarra e das formigas? Porém, com o quê? Com um contexto um pouquinho diferente, tá? Então, nela, os personagens da cigarra pedem ajuda para uma formiga. E por que será que a cigarra necessita de ajuda? Por que vocês acham que ela necessita de ajuda? E será que a formiga ajudará? Lembram que na nossa história passada, na nossa fábula anterior, o que aconteceu? A formiga ajudou, Porque também a cigarra, o que ela fazia? Ela cantava lá e acabava alegrando elas e elas conseguiam fazer o trabalho árduo, não ser tão cansativo ou tão desmotivado, E qual fábula você conheceu em sua atividade? Conta aí! Ah, que bacana! Então vamos lá. A cigarra e as formigas. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava as mais lindas canções perto do formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam o quê? Sem parar. O que significa, amigos, essa palavrinha aqui, ó? Entoava. Então, entoava significa cantava, Quer dizer, então, que a cigarra, ela cantava as mais lindas canções. Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos para que o inverno tivesse o quê? O que comer. Enfim, viviam atarefadas, entrando e saindo do formigueiro. O inverno chegou, o frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então, bateu na porta do formigueiro à procura do quê? De um lugar quentinho para se abrigar. Olá! Será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome. A guardiã do formigueiro não se conteve. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir. Pois agora, boa diversão, disse. E bateu
deu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. A moral dessa nossa história, então, os preguiçosos nada têm a colher. O que significa freguesia? Alguém sabe? Então, freguesia significa o quê? Povoado, lugar, né? Então, a formiga guardiã, ela falou para cigarra o quê? Falou que foi, né, obrigada. Então, ela foi obrigada o quê? A cantar aonde? Em outro lugar, né? Para outro povo ali, né? E guardiã, o que significa guardiã? Alguém sabe? Ah, vocês são muito espertos. Aquela que defende ou protege algo de alguém, né? Que nem quando a pessoa tem um cão de guarda, por exemplo, né? Um cão para quê? Para proteger a casa. Enfim, né? Tem lugares que a gente vai que tem, né? Os guardas, tem o segurança, ou mesmo a própria polícia, né? São os guardiões da cidade. Então, sobre a nossa leitura, esse texto faz parte do livro de fábulas de Esopo, de Jean de La Fontaine, adaptado, então, por Lúcia Tulchinski, de São Paulo, da editora Espressione, 2007, na página 13. E essa aqui, então, é o quê? A capa do livro, aonde vocês, né, quem tiver oportunidade, vai encontrar essa fábula e outras mais. Mas agora, sobre a nossa leitura, que outros textos podem haver nesse livro? Quem é o autor? A prof já deu a dica, já falei. O que significa adaptado por? O que vocês acham? E qual é a editora que publicou o livro? E o que quer dizer esse ano de 2007? Será que é a data em que a história foi escrita? O que vocês acham? Vamos ver? Então vamos lá. Então, primeiro, que outros textos podem haver nesse livro? Então aqui, né, só reparando, olhando pela capa, a gente já vê que tem o quê? Tem várias outras fábulas, né? Então esses são os textos que a gente vai encontrar nesse livro. Quem que é o autor? Então, o autor é quem? Jean de La Fontaine, né? E ali, ó, o que significa, o que pode significar adaptado por, né? Que tá aqui, ó, adaptação de Lúcia, né? Então aqui, ó, adaptado por Lúcia Tulchinski. Então o que significa isso? Significa que ela pegou a real, verdadeira história que o autor Jean de La Fontaine criou e ela fez o quê? Uma adaptação. Então ela modificou um pouquinho, né, a história, mas ainda continuou tendo o quê? Sentido, né? É a mesma coisa quando a prof conta uma história para vocês e pede para vocês contarem a outra pessoa ou até mesmo escrever. A gente sempre, né, tira uma coisinha, acrescenta outra, mas o quê? O real significado e sentido da história continua sendo o mesmo, isso aí. E aqui, qual é a editora que publicou o livro? Aqui embaixo, ó, Espressione, né? E esse 2007, será que significa o quê? Quando a história foi criada? Não, né? Então essa história foi criada o quê? Há muito tempo atrás, né? O Jean de La Fontaine já havia criado. Então, esse 2007 significa quando o livro foi publicado, ok? Então, vamos lá. Então, a fábula, né? Nós já vimos na nossa aula anterior também que ela é o quê? É um texto narrativo que pode ser escrito em prosa ou em versos, né? E na maioria desses casos, a narrativa ela é o quê? É curta, o enredo é simples e são poucos os personagens.
né? E esses personagens que são chamados de protagonistas, geralmente são o quê? Animais, que se comportam como nós, seres humanos, não é mesmo? E ao final, então, de cada história costuma ter o quê? Um ensinamento ou uma moral da história, né? Que é a nossa moral da história. Então, muitas fábulas são atribuídas a Esopo, né? Suas histórias foram adaptadas por vários autores. É o caso, então, de quem? De Jean de La Fontaine. Ele foi um francês que viveu no século XVII e que ficou conhecido por recriar e renovar as fábulas de Esopo. Então, agora, vamos pensar e responder. Quem são os personagens dessa fábula que a gente leu hoje? Então, vamos ler as frases abaixo e indicar os personagens correspondentes. Então, vamos lá. Quem entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro? Quem que cantarolava? A cigarra! Isso mesmo! E aqui? Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Quem que colhiam os pedaços de folhas? Pensaram? Muito bem! As formigas. Letra C. Atendeu a porta do formigueiro quando a cigarra foi pedir ajuda. Quem que atendeu? Era uma formiga, mas o que ela era? Não era só uma formiga, ela tinha mais uma função. Era o quê? A formiga guardiã do formigueiro. Isso mesmo. 2. Por que a cigarra não tinha abrigo e alimento quando o inverno chegou? O que vocês acham? E qual parte do texto pode dar uma pista sobre essa resposta? Então, a cigarra não tinha comida, né, quando o inverno chegou e nem abrigo, por quê? Porque no verão, ao invés dela colher as folhinhas, ela ficou o quê? Cantarolando. E qual parte do texto a gente demonstra isso? Vamos ver? Então, aqui, a parte do texto que pode dar a pista é lá no nosso primeiro parágrafo. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Então, aqui, ó. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser o quê? Cantar, né? Então, ali já foi o quê? A primeira pista que nós tínhamos, né? E depois, no decorrer da nossa história, a gente também pôde perceber. Número 3. Quem abriu a porta do formigueiro quando a cigarra bateu? Você acha que essa personagem agiu bem ao negar ajuda à cigarra? Sim ou não? E por quê? Então, né, como a gente já tinha visto ali numa perguntinha anterior, quem abriu a porta foi a formiga guardiã. E ali, será? Você acha que essa personagem, então, agiu bem ao negar ajuda à cigarra? Então, essas respostas, né, são pessoais de vocês. Você pode achar que sim. Porque ela só cantou, ela não trabalhou, ela ficou lá só, né, de bobeira, enfim, então ela não merecia. Mas você pode ter a seguinte opinião, de que a formiga poderia ter chegado e falado para ela, tá bom, essa vez eu vou ter compaixão de você, né, eu tenho dó de você, você pode entrar, você pode comer, enfim. Mas vamos combinar que nos próximos anos você irá nos ajudar, né? Ou, não, a formiga fez errado de negar, ela tinha que ter deixado entrar, independente se fez ou não fez, né? Então, essa resposta é pessoal sua, tá? Então, agora refletindo um pouquinho sobre o tema. Como na nossa aula passada, nós vimos a mesma fábula, né? Mas lembram que era com outro final. Então, você concorda com essa moral da história? Concorda ou não concorda?
Então, se você respondeu que não concorda, vamos pensar em como poderíamos mudar o final da história, né? Que nem lá, aqui nesse nosso final da história, o que ela fala? A formiga fala para a cigarra, né? Bateu a porta na cara dela lá e falou: vai cantar em outra freguesia, vai achar um abrigo, vai para outro lugar, mas aqui você não entra e aqui você não fica, né? Triste, né? Mas então vamos pensar num outro final que poderíamos estar criando para essa nossa fábula. O que você acha? Legal, né? Então, um exemplo aqui que a prof trouxe é esse, ó. E bateu a porta na cara da cigarra, então ela continuou revoltada, a formiga guardiana, pá, bateu a porta, mas ao olhar para sua despensa, então, cheia de comida, e a pobre cigarra, morrendo de frio, resolveu o quê? Abrir a porta novamente e chamá-la para dentro e disse: vamos fazer um combinado. No próximo verão, além de cantar, você irá nos ajudar. Feito! A cigarra, mais que depressa, aceitou a proposta. E todos o quê? Ficaram felizes, quentinhos e com muita alegria e animação da dona cigarra cantarolando. E como que ficaria então a moral dessa nossa história agora modificada? Não se deve pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem, não importa a quem, né? Isso é uma pura realidade também, né? Às vezes alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, faz alguma coisa ruim, a gente não pode querer ter o desejo, mas vai ter troco, eu vou me vingar. Não, né? A gente tem que fazer o quê? Sempre coisas boas para as outras pessoas, né? Independente se ela fez algo errado, isso vai ser ela com a consciência dela, não é mesmo? E para concluir, as fábulas são textos curtos que apresentam o quê? Um ensinamento, né? Que a gente já falou lá no comecinho da nossa aula. E os personagens são geralmente animais que se comportam como seres humanos. Então não esqueçam que as fábulas são textos curtos e trazem sempre um ensinamento, né? No final ali a nossa moral da história. Os personagens são animais, mas com os nossos comportamentos, né? Com comportamentos de seres humanos. Então nessa aula vimos a fábula da cigarra e a formiga em uma versão adaptada. Realizamos a interpretação desse texto e criamos um final para a história. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então volta ao vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!